Olá pessoal, bom dia. Para mim é algo novo estar gravando um vídeo assim. Não sou muito de fazer, mas curto muito quem faz, porque demonstra muita personalidade e até mesmo coragem. Eu tenho nos últimos 20 anos da minha vida me nutrido dessa coragem, de realmente fazer daquilo que eu sempre preguei, de que o conhecimento liberta, de que a verdade liberta, que o conhecimento inevitavelmente ele vai trazer momentos de decisão. Eu preferi gravar esse vídeo aqui para demonstrar o quanto eu estou preocupado com o que a política está fazendo no nosso meio. E eu digo isso relacionado a tudo que você pode ir atrás e constatar. Separações entre amigos, amizades lindas de anos sendo rompidas, famílias, pais, filhos, irmãos, primos, tios brigando por causa de posição política. E isso às vezes se expressa nos grupinhos de WhatsApp que ficaram famosos aí, né, na nossa maneira de ver o mundo, né? Cada dia a gente tem aquele momento ali e lamentavelmente isso reverbera ali, né? As brigas, as acusações. E eu decidi gravar esse vídeo tem 2 minutos. Tá bem na espontaneidade, não reparei nada aqui, mas eu queria só mostrar como eu vejo a realidade. Dia 3 de outubro de 2022, um dia depois das eleições. Dentro das redes sociais que eu participo, Twitter, Facebook, Instagram, que são as principais, é impressionante como parece que nós amanhecemos precisando ir para uma guerra, uma verdadeira guerra se inicia. E os grupos, os quais nós ainda participamos, que são de amigos, né, tem ali algum sentido próprio de sentido temático, né, da nossa vida, do trabalho, pesquisadores, enfim, grupos relacionados às áreas de conhecimento que nós atuamos, escola, de repente, mas família. É impressionante como as pessoas elas estão, parece que se fardando por uma guerra. Elas estão fazendo da política uma espécie de imaginação totalitária das suas próprias certezas. E é isso que eu queria deixar aqui. Eu não nego a minha fé, a minha criação evangélica, da qual eu me orgulho muito, porque o que o meu pai e minha mãe puderam me ensinar, eu agradeço até hoje, porque são princípios inalienáveis. Mas eu também acredito que cada qual desenvolve a própria história, a própria leitura de mundo, a própria leitura do Evangelho, o modo como o Evangelho afeta as nossas vidas. Mas eu entendo que para além das nossas convicções de ordem política, econômica, nós precisamos preservar o vínculo do amor, da unidade das nossas famílias, os grupos que você participa, porque vai começar, e falando especificamente do cenário que nós estamos vivendo, quer seja no Estado, mas isso é muito mais forte no país em relação a 2 candidatos, que é o Lula e o Bolsonaro, que representam aí uma polarização na política ou nos rumos do nosso país, modelos muito bem estabelecidos de proposta para um país. Nós vamos ver nos próximos dias, até o dia 30 de outubro, um verdadeiro arsenal de guerra. E aí que está a minha preocupação. A gente não consegue nem nas redes sociais, eu acho que é um ambiente muito tóxico, para acreditar que é possível a gente dialogar, conversar, conscientizar as pessoas, porque eu não nego, eu não sou uma pessoa apolítico, mas eu sou, desde os meus 16 anos de idade, eu comecei a exercer o exercício a desenvolver o exercício da minha cidadania. Eu nunca fui uma pessoa acrítica de nenhum governo, nunca desenvolvi nenhum posicionamento irrestrito de defender qualquer governo. E é o modo como eu desenvolvi a minha cidadania. Hoje eu tenho uma posição bem diferente das últimas que eu tive nos últimos anos. Isso faz parte do processo de maturação, de desenvolvimento da própria leitura da realidade
de muitos fatos que, torno a dizer, tem a ver com realidades específicas, de pessoas específicas, de experiências específicas, de cultura, de conhecimento, de leitura de mundo, de formação, e que fizeram com que, com muita liberdade, mas como nunca antes na minha vida, a gente pudesse se posicionar. Quem me segue aí nas redes sociais, eu não sou um cara famoso, mas sou apaixonado pelo conhecimento, apaixonado pelo saber, sabe do nosso posicionamento, meu, da minha família, da minha casa, minha esposa, minha filha, e alguns familiares mais próximos, como outros aí que eu não vou entrar em detalhes, mas demonstram que os cidadãos eles se movimentam de diversas formas. Falando do ponto de vista social, né, da sociedade, o que vai acontecer é uma guerra, uma verdadeira guerra. Nós precisamos estar prontos para defender a paz, o vínculo. Nós precisamos não entrar em provocações, evitar ficar agredindo quem pensa diferente de você, porque você tem uma posição e você desenvolveu essa posição diante de algoritmos fechados, né, que lhe pertencem propriamente ao seu modo de ver o mundo. E quando você vai para a realidade, que é muito complexa, do mundo real, você percebe que aquilo ali não se valida, porque os posicionamentos são diversos, ainda mais no campo político. E aí que está um outro ponto da minha fala aqui nessa tarde. A Igreja de Cristo, sob nenhum respaldo que se queira validar, pode ser conduzida numa única direção. Por mais razões que alguém possa construir, desenvolver, até mesmo contextos bíblicos que demonstram aí a própria historicidade da nossa moral cristã, pode declinar de um lado para privilegiar o outro. E o pior do que isso, na própria polarização, desenvolver uma espécie de maniqueísmo doentio que faz com que um lado seja puro, santo, e o outro perverso, maligno. E pior do que isso, que precisa ser eliminado de qualquer maneira. Não façam isso, não. O bem e o mal estão presentes em todos os espectros políticos, em todos os partidos, em todos. Não é isso que vai fazer você satisfeito de seu posicionamento. Aliás, é enganoso disseminar esse tipo de postura para que você possa convencer as pessoas. Discuta a política sob outro sentido, sobre a polis, sobre aquilo que tem a ver com a vida comum, sobre as propostas que de repente o seu candidato tem para apresentar ou daquilo que ele fez, mas evite atacar o outro sob essa atitude perversa de demonizar o outro. E vocês sabem que eu tenho uma posição e eu não quero fazer isso. Se já fiz, não faço mais. Não me lembro de atacar de maneira tão vil. É impressionante como as pessoas hoje de manhã já estão assim, foram dormir à flor da pele, com raiva, com ódio. E eu não estou aqui me referindo a um lado especificamente, mas a ambos. Nós precisamos resguardar a nossa saúde mental, nós precisamos guardar nossa espiritualidade, a nossa paz, a nossa família, que é o que é mais importante, porque esse tempo vai passar. Tudo que a gente tiver que refletir, a gente vai refletir do ponto de vista social, né, no que vai acontecer tanto no nosso estado, do ponto de vista do Amazonas, o próximo governador, reeleito ou novo governador, assim como o presidente da República, reeleito ou novo presidente da República, tudo a gente vai só poder analisar com o tempo. O tempo é a principal chave. Então nós não podemos absolutizar as coisas de tal modo que as nossas certezas se tornem verdadeiras flechas, armas de guerra contra as pessoas. Vamos parar para refletir um pouco, vamos parar para refletir que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Sob a ótica do Evangelho, como eu dizia antes, não existe um único fundamento que a gente possa fazer isso. Instrumentalizar a fé, a moral, a religião, para dizer que esse lado é puro, aquele ali é do mal, isso é perverso. A Igreja de Cristo, ela existe e subsistirá para sempre. Sob a ótica do Evangelho, o reino de Deus não reside em estruturas físicas e nem precisará
nunca precisou e nem precisará de estruturas políticas para que ela possa ter poder de representar o reino, de representar os valores do reino. É uma grande ilusão. O testemunho da história diz claramente como isso termina. E é só verificar todas as vezes que a igreja lançou-se por inteiro, apostou todas as suas fichas em projetos de poder para que ela possa, com muitas boas razões, desenvolver a fé com liberdade, fazer isso, fazer aquilo, ela perdeu a força da sua missão. Ela abandonou o terreno incomensurável do reino de Deus por um outro limitado, humano, passageiro, lamentavelmente efêmero, para aquilo que ficou plantado na cruz do Calvário. E a gente continua orando, né? No Pai Nosso, quer sejamos evangélicos ou católicos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Que o reino de Deus possa estar dentro de nós, porque Jesus também alertou que viriam muitos e diziam, olha, o reino de Deus está aqui, veio esse aqui, chegou, agora ele é o Messias, ele é o falsos cristos se apresentariam. Isso não é só dentro do terreno religioso, é em toda, especialmente na relação que a política possui com a religião. E Jesus vai responder o quê? A tradução mais perfeita. O reino de Deus está dentro de vós, está no meio de vós, está nos relacionamentos, está no amor, está na paz, no perdão, na misericórdia, na capacidade de suportar o outro, mesmo que ele não pense igual a você. É em ser um que Jesus pediu lá no Evangelho de João, na sua oração sacerdotal. Ele pede que os discípulos sejam um. E significa dizer que quando os discípulos forem um, o mundo reconheceria quem ele era. E o mundo aqui não é o planeta Terra, não é a totalidade dos habitantes da Terra, não é a totalidade dos habitantes do Brasil. Não. É a sociedade. São as pessoas ao nosso redor. É gente. Mundo aqui é cosmos. Significa, numa tradução também, gente, pessoas, sociedade. É fruto do amor de Deus, que amou o mundo, é essas pessoas, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que nós devemos amar e nos unir para sempre. E é sob esta mensagem que Deus estabeleceu na história, com a obra do Evangelho, disseminada a todas as culturas e povos, para além do judaísmo, para além de Israel, que nós precisamos manifestar as nossas diferenças. Podemos ser diferentes, podemos ser quem nós somos, manifestar nossos olhares que são diferentes conforme a realidade de cada um, e permanecermos em um, apesar das nossas apesar de nossas diferenças, apesar de tudo aquilo que nos constitui como seres humanos diferentes. Eu gravo esse vídeo para que você mantenha a sua saúde mental, para que você tenha fé e esperança de um tempo melhor, mas sem guerra, sem ódio, sem destilar ódio, sem sair atacando os outros porque ele não concorda ou ele não pensa como você e você não concorda com ele. Que Deus nos abençoe. É um vídeo que eu gravei aqui que eu espero que alcance um objetivo produtivo para o bem da nossa vida, para o bem da nossa família, das pessoas ao nosso redor, da igreja de maneira geral, em seu sentido mais essencial, né, e espiritual possível, não institucional, porque eu não falo em nome de nenhuma igreja e nem falo em nome de Deus. Eu falo como um cidadão, como um cristão evangélico que não nega suas raízes, mas que também chegou um momento de que a gente precisa utilizar a fé que a gente tem, o conhecimento que tem, para ajudar as pessoas, para que a gente possa ter um mundo melhor a cada dia. Deus abençoe e até a próxima.